90% das habilidades exigidas nos empregos vão mudar nos próximos 5 anos. E um dos grandes catalisadores dessa transformação é a inteligência artificial. O mercado de trabalho de hoje já exige mais do que o conhecimento técnico. Os empregadores estão buscando profissionais com alta capacidade de adaptação. Além disso, profissionais que dominem as ferramentas de inteligência artificial para solucionar problemas reais. E é exatamente sobre esse novo cenário que nós vamos discutir hoje no podcast Clésia Talks. Vamos discutir principalmente como você pode crescer e prosperar no mercado de trabalho que já está sendo transformado pela inteligência artificial. E para esse bate-papo eu tenho o prazer de receber o Luiz Júnior, que é um cientista de dados, mestre em engenharia de software e empreendedor na área da educação. Então, Luiz, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua participação. Estou aqui ansioso pela troca de informações, pelo seu conhecimento. Então, novamente, muito obrigado. Certo, obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui no Class AI Talks. Acho que é um assunto que está todo mundo falando, né? Você chuta uma lata na rua, saem 5 artigos sobre IA. Tá todo mundo com medo e ao mesmo tempo querendo aproveitar essa oportunidade. É um grande momento da história, né? Assim como a gente hoje vê o lançamento do iPhone em 2007, a gente vai ver, já está vendo, mas eu acho que vai ter um impacto muito maior o lançamento. Acho que o marco foi o ChatGPT em 2022, a ferramenta que mais rápido alcançou 1 bilhão de usuários, né, na história. Então superou até o uso da internet, das redes sociais. Mas é algo que mexe com o ser humano, né? Eu acho que é Sem isso que é o dúvida, mais sem dúvida. interessante, assim. A IA, ela é muito democrática, porque é, ela acho que ela tá no mesmo nível do WhatsApp, né? Do enviar áudio, porque, cara, até meus pais já consomem de alguma forma, perguntam, interagem e tal. Então é uma tecnologia assim inevitável, né? Não Sim, tem como, sim. eu até falo, não tem mais como debater se vai acontecer ou não, se vai substituir. Esse debate aí já nem vale a pena. A gente vai ficar que nem aqueles os ludistas, né, que entravam nas fábricas da Inglaterra da Revolução Industrial para quebrar as máquinas, né? Então Pois é. esse debate já acabou, cara. Acho que O agora a trem já gente tem que saiu da falar. estação, né? Parece. É, E Luiz, você foi o produtor, né? Teve uma participação muito ativa em uma série chamada Profissionais do Presente, muito bacana, que aborda, né, a aplicação da inteligência artificial em diversas áreas profissionais. Então conta um pouco pra gente sobre a série e por que você decidiu participar da produção desse conteúdo. certo, Rafael. Eu estou empreendendo atualmente na área de educação, uma área que eu sempre quis empreender, nunca tive oportunidade. Eu tive outras startups, sempre atuei na área de tecnologia, mas eu atuei na área de streaming, atuei na área Uhum. de atendimento, na área de legislação, uma área bem chata, mas trabalhei um pouco com ela. Mas e aí, depois de alguns saídas de projeto, alguns sucessos, outros não, mas quando eu consegui ter tempo para fazer algo que eu queria, eu decidi fazer. E aí o EADFlix é essa plataforma, é uma plataforma de hiperaprendizado. Eu estou até tentando fugir do IA, né? Então, assim, eu tenho que usar um pouquinho, porque é um termo hype, mas eu não digo que eu sou uma plataforma de educação com IA, né? Eu digo que eu sou uma plataforma de hipereducação. Então é um tema que eu estudo há bastante tempo, hiperaprendizado. Eu acho que eu fui picado por esse tema quando eu assisti Matrix, 1999. Matrix 1, né? Então eu tinha meus 13 anos, já entregando minha idade, tinha uns 13 anos, fui pro cinema. E, cara, eu adorei aquela cena que a Trinity ela olha um helicóptero e aí o Neo pergunta assim: você sabe pilotar esse helicóptero? E ela diz assim: ainda não. Aí ela liga pro operador, né? Operador, helicóptero tal. Aí ele só um momentinho. Aí ele bota ali um SD card, transfere o Sim. conhecimento. Aí ela olha para o Neo e fala: bora.
E aí ela sai pilotando. E eu falei, cara, é isso. Eu preciso entender como é que a gente chega nisso. E, E e- aí e- diz. não, não, por favor, continue. Aí, só pra. É que eu sou. Eu gosto de contextualizar, mas é pra É chegar claro. no ponto da série. Aí, beleza, a plataforma, hiperaprendizado e tal. A gente é white label, né? Então, na verdade, Sim, ninguém vê o EADFlix, eles já vêm a plataforma rodando com vários clientes. Só que a gente quer estimular o usuário. Cara, o usuário tem que ver vídeo e tal. EAD é chato, né, cara? Você claro. fica ali em casa, no TV e tal. Tem a comodidade de você estar em qualquer lugar, de você definir o tempo, mas você tem que ter o triplo de motivação, de disciplina, etc. Enfim. E a gente começou a trabalhar nisso, essa questão de aprendizado. E aí a plataforma. Aí eu vou chegar na série. Veio IA, né? A gente já usava IA, né? Porque IA, assim, é um termo que já faz parte há um tempo já de quem desenvolve software e tudo mais. E a gente já usava para geração de thumbnails, de títulos, de descrição, de quizzes, de trilhas de aprendizado, aquele uso clássico da IA ali Uhum, dos anos claro. 2010. E aí o cliente, um dos clientes, que é um grande grupo educacional, falou assim, cara, tá todo mundo preocupado com IA e, pô, querendo ou não, é a nossa área de educação, as pessoas estão com medo e tudo. O que vocês sugerem aí? E aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos desmistificar o termo profissional do futuro. Tanto que o nome Uhum. da série é Profissionais do Do Presente, presente, né? né? E o AI do profissionais é em maiúsculo, né? Então, tipo assim, profissionais do presente. Então, essa foi a motivação. Cara, vamos fazer uma série para mostrar como que as profissões hoje, ligadas à educação, profissões regulamentadas ou não, etc., como que elas estão lidando hoje, como são os profissionais de hoje que usam IA. Então, essa foi a motivação da série. Não, e é muito bacana. Eu ia questionar aqui ao longo dessa conversa o porquê, né? A gente escuta muito sobre o perfil do profissional do futuro. Mas a verdade é que é muito difícil, né? A gente prever esse perfil do profissional do futuro e quais as habilidades necessárias e até mesmo quais são os trabalhos que vão existir, né? Devido a essa rápida transformação do mercado de trabalho, dos modelos de negócio, das novas tecnologias. Então, eu achei muito bacana, né, os profissionais do presente. Porque, querendo ou não, a inteligência artificial já está transformando as carreiras hoje. E aí, voltando, Luiz, no termo hiperaprendizado, é, o que seria esse termo em uma explicação prática, simples, para as pessoas entenderem o que realmente significa esse hiperaprendizado? Tá. Cara, hiperaprendizado é uma área de estudos, tá? Desde os anos 60, 70, assim, com mais afinco. Eu não lembro quem cunhou o termo, mas algum pesquisador britânico cunhou o termo Uhum, hiperaprendizado. E basicamente ele estuda técnicas de aprendizado, né? Como que o nosso cérebro aprende as coisas, como que o nosso cérebro é, adquire novos sim. conhecimentos e como que a gente pode criar mecanismos para acelerar isso ou otimizar isso, né? E dessa área de pesquisa já surgiram várias inovações que a gente utiliza hoje até sem saber. Por exemplo, é muito comum aqueles jogos de cartas, né? De cartas de aprendizado, né? Sim, sim. Muito usado nos Estados Unidos, mas que no Brasil já usa. E isso é uma técnica de hiperaprendizado baseada em estudo científico, né? De que se você fizer intervalado entre aulas práticas de memorização, né? Os famosos flashcards, então você vai estimular os seus neurônios a manter aquela informação. Dentre outros, tem o do aprendizado é, pausado, né? Que se você fizer 1 hora de estudo e você tiver uma pausa de Uhum, 30 minutos, você assimila melhor aquela hora de estudo do que se você estudasse 1 hora e meia sem parar. claro, Então, claro. o hiperaprendizado é isso, são estudos científicos para detectar como que o cérebro humano adquire conhecimento, como que ele memoriza, como que ele aprende e tentar criar métodos para estimular isso. Então, para chegar naquele filme do Matrix lá que você já sabe como que injeta conhecimento, e aí você vai comprar um curso, ele vai ser injetado no seu cérebro e você já vai saber
manusear aquele aparelho ou aquele conhecimento. Esse rápido avanço da inteligência artificial, é importante que as pessoas se mantenham atualizadas, desenvolvendo novas habilidades de uma forma contínua. Então, eu entendo que a personalização também é um dos pilares importantes do hiperaprendizado. Você concorda? Eu concordo plenamente, né? A gente já tem tateado personalização no aprendizado há pelo menos uns 20 anos, né? Então tem vários cenários no mundo. Aqui em Portugal teve a Escola da Ponte, que depois veio para o Brasil. É um experimento muito, muito diferente, né? De uma escola, um sistema de aprendizado participativo, colaborativo, individualizado, de certa forma. Mas eu acho que assim, eu sempre gosto de jogar o ônus para o processo, né? Então a gente sempre se cobra, eu preciso aprender a estudar, eu preciso ter motivação, eu preciso entrar, mas a publicidade, o marketing, ele não te cobra, você tem que gostar de ver série, você tem que comprar, não. Aham. O ônus é dele, cara, eu vou fazer você comprar, eu vou fazer você usar o TikTok, eu vou fazer você... Então eu costumo dizer, cara, para a educação é a mesma coisa, entendeu? A gente precisa também ter a culpa de, cara, eu preciso fazer a pessoa falar assim, não, eu vou assistir todos os episódios da série, como a gente Sim, assiste do Sense8, como a gente assiste de uma série estourada aí, entendeu? Então, claro. acho que tem que ter esse estímulo. Então, assim, eu costumo criar essa situação nos meus projetos e dizer assim, olha, a gente precisa entender como que a pessoa se distrai ou como que ela fica presa e utilizar isso a nosso favor. Tanto que o EADflix, a gente tem uma parceria com a ByteDance, que é a Uhum. dona do Ah, que bacana, TikTok, né? Eu que gosto de bacana. falar que o TikTok ele não é uma empresa de rede social, ele é uma empresa de algoritmo. Porque Sim, primeiro surgiu o algoritmo, depois surgiu o TikTok, né? Então eles tinham um outro aplicativo de notícias que acabou até sendo cancelado lá na China, sendo pausado. E ele já tinha o algoritmo e ele começou a aplicar esse algoritmo em vários aplicativos diferentes. Um deles era um aplicativo de vídeo. Então a gente tem uma parceria com a ByteDance, somos uma startup parceira deles e a gente utiliza o algoritmo do TikTok em alguns clientes do EADflix. Então tem clientes do EADflix que tem um feed TikTok baseado que legal, em bacana. hiperaprendizado. Então você fica rolando um feed ali. Nosso tempo médio é de 37 minutos no feed. Então, assim, é Uhum. um alto tempo. Para você ter ideia, uma plataforma de LMS sem assistir aulas, o tempo médio são 3 minutos. Então, a gente tem 10 vezes mais tempo de retenção quando o aluno não está preso a uma aula obrigatória, né? Só navegando no site. E aí ele fica ali vendo drops de conteúdo que a gente já gera por IA, né? Então a gente, como eu falei, eu não sou uma empresa de educação IA, eu não gosto de falar isso, sou uma empresa de hiperaprendizado, que utiliza IA como ferramenta. Então a IA Claro. faz parte do nosso mecanismo. A gente gera os shorts automáticos a partir do conteúdo, que é uma outra coisa que tem na educação. Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte: se fosse se você. Se desculpa, eu vou falar de novo aqui. Tem uma frase que eu adoro, que é assim, ó. A máquina joga xadrez muito bem, né? Mas ninguém quer assistir duas máquinas jogando xadrez. Pois é, Ninguém concordo. vai encher um estádio para assistir dois computadores jogando tênis, entendeu? Aham, sim. Então, no fundo, a educação ela tem um fator humano que às vezes é um pouco esquecido. Ah, não, o chat GPT responde tudo e não sei o quê. De fato, você aprende muito com o chat GPT. Mas o estímulo, ou ele parte de uma ação humana, ou de uma história, alguma coisa. Então, a gente utiliza muito a questão humana, tanto que eu não produzo conteúdo automático assim. Eu não vou Uhum. dizer que é uma regra pétrea, porque em algum momento a gente vai ter que produzir. Mas hoje, a abordagem do EADflix e do hiperaprendizado, da Hypersapiens, que é o nome da nossa empresa, é utilizar, potencializar a educação humanizada. Então, assim, a pessoa grava um vídeo, a gente melhora o vídeo dela, melhora o áudio dela usando AI, então já não preciso ter um super equipamento, eu consigo fazer isso
utilizando a ferramenta, eu consigo gerar os shorts, eu consigo gerar um mapa mental, os minigames, então, mas é tudo em torno de quê? Do humano, do cara explicando, contando uma história, entendeu? Isso E, para e, mim é a- o que prende. e aí que eu realmente, olhando no impacto positivo das ferramentas de inteligência artificial aplicada à educação, exemplos como esse, exemplos práticos de edição, uma melhora de um vídeo, e aí olhando até um pouco dentro da escola, quando a gente olha para o professor é, né, na criação de atividades, correção de provas, essas atividades mais mecânicas, mais previsíveis, processos mais definidos, realmente as novas ferramentas de inteligência artificial podem ser grandes aliadas. Porque quanto mais a gente consegue diminuir o tempo de educadores, de profissionais nesse tipo de atividade, mais tempo eles vão ter para alocar esse tempo para realmente a conexão humana. E elevar até mesmo o protagonismo do professor, que é ser um mentor, é guiar os alunos. Então, eu acredito que esse exemplo, esse caminho que vocês estão seguindo é muito, muito bacana para usar realmente a inteligência artificial de uma forma muito produtiva, crítica, responsável. E, Luiz, eu queria voltar um pouquinho para a série, Os Profissionais do Presente. E você, como produtor dessa série, qual foi esse insight, qual revelação você teve ao produzir essa série? Olha, a revelação mais surpreendente não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com as pessoas usando a tecnologia. Eu percebi durante a produção da série que os profissionais mais espetaculares, eles não têm medo da IA. Eles simplesmente olham para a IA e falam assim, cara, com isso aí eu vou ser 10x, entendeu? Com isso aí eu vou colocar uma ideia que eu tive e eu não consegui fazer. Porque no fundo, quando você está trabalhando em algo que você gosta, ou que você estuda, a sua capacidade de execução é inferior à sua capacidade de pensamento, né? Então, cara, na sua cabeça é gigante o projeto, o vídeo, e aí na hora de você fazer é 30% que você imaginou. Então, esse bom profissional, ele Sim. olha para IA e fala assim, cara, com isso aí eu vou chegar a 40%, a Uhum, 50%. Sabe aquela claro. história do tanto do Star Wars, né? Quanto do Titanic, do Avatar, né? Que a história que eles contam eram projetos que eles tinham na cabeça, gigantescos, né? Só que eles não conseguiam executar. Por que, que Star Wars começou no filme 4? Porque o filme 1, 2 e 3, o George Lucas falou, cara, eu nem tenho tecnologia para fazer o 1, 2 e 3. É melhor começar pelo 4, porque daqui para lá eu vou ter tecnologia, eu vou conseguir fazer o que eu imaginei. Então a mesma coisa, né? Diz que o Avatar foram 10 anos, 15 anos que o Steven Spielberg ficou pensando. Ah, não, James Cameron, desculpa. Ficou pensando em como fazer. E ele só conseguiu depois de anos pesquisando a tecnologia ou tendo tecnologia disponível para ele poder executar, né? E essa preocupação, esse medo realmente existe, principalmente da inteligência artificial substituindo pessoas, carreiras, eliminando trabalhos. Baseado na sua experiência, Luiz, como professor, cientista de dados, mestre no desenvolvimento de software, uma carreira, né, voltada para a tecnologia também, agora na educação. Qual seria o primeiro passo para as pessoas realmente olharem para a tecnologia, principalmente a inteligência artificial, como uma aliada e não como uma ameaça no trabalho? Olha, tem um tabu. A área que mais utiliza a IA hoje, segundo um estudo da Anthropic, né, que faz o cloud, a área que mais utiliza inteligência artificial hoje é a área de desenvolvimento de software. E em segundo lugar, a área de Uhum. criação de conteúdo. São as duas áreas campeãs de uso de AI. E essas duas áreas, elas passam por uma epifania de que, cara, todas as profissões júniores vão ser substituídas, né? Uhum. Então, eu vou dar uma opinião sobre isso. Eu concordo, eu acho que todas as profissões júniores serão substituídas. Nós não teremos mais profissionais júniores. E aí uma pessoa que está na faculdade fala, e então é melhor nem fazer nada, porque como é que eu não vou conseguir, Sim. né?
E aí vem o grande salto. Você não precisa ser júnior. Você já pode começar sendo pleno. Como Claro. assim? Mas eu não vou ter experiência. Mas aí que entra a IA. A IA vai ter a experiência que você não tem. Ela vai ser o seu mentor, né? Para você conseguir entrar no mercado já com aparência de pleno. Né? Você não vai ter os anos práticos, as horas práticas, mas você vai ter alguém ali do seu lado, um drone, um cérebro coautor, que vai ter a experiência de que já passou por aquilo dentro do aprendizado dele. Então, acho que para mim esse é um ponto importante, né? Você entender que eu já vou conseguir ser um profissional nível 2 saindo da faculdade, se eu começar a ter a IA como meu parceiro de trabalho, e aí eu vou pular muitas etapas que antes você tinha que ficar ali cavando como júnior, aprendendo, gastando. Então, para o júnior também é uma vantagem. Eu não vou ser mais júnior, já vou poder ser um pleno, chegar num salário melhor, numa posição melhor, se eu conseguir estar numa situação de pleno utilizando a IA como meu exoesqueleto, entendeu? E eu gosto muito disso que você falou, Luiz, porque realmente a inteligência artificial pode ser uma excelente ferramenta para auxiliar, né, como você mencionou, os recém-formados ou até mesmo estudantes universitários em se tornarem solucionadores de problemas, irem além do conteúdo técnico do currículo acadêmico e usarem a inteligência artificial realmente para identificar problemas, para solucionar desafios que os empregadores encontram hoje. Então, essa questão que você falou da nomenclatura, né? Eu vou ser eu vou me formar e vou ser um júnior. De repente, essa mudança precisa acontecer até de mentalidade. Né? Não é uma questão de me formar e preciso de um trabalho júnior, mas como eu consigo desenvolver as habilidades práticas também, né? Através da experiência prática, para entrar no mercado de trabalho mais preparado. E para isso é importante que as pessoas busquem o conhecimento, saibam ir além, né, de uma ferramenta ou outra de inteligência artificial e realmente usar como uma ferramenta para complementar as habilidades, o estudo acadêmico. Eu gosto muito de falar também da importância do letramento em inteligência artificial. Hoje a gente fala muito sobre a ferramenta da inteligência artificial, mas existe também a importância da conscientização, da educação, entender o que são essas ferramentas de inteligência artificial, ter o entendimento ético, principalmente quando a gente fala da inteligência artificial aplicada à educação, é importante a gente ter esse entendimento ético e também o pensamento crítico, né? Saber usar as ferramentas de inteligência artificial com esse senso crítico, de saber questionar, validar, e até mesmo não criar essa dependência, né? Usar de uma forma mais ativa. Então, eu acredito que isso é muito importante também para essas pessoas que têm um certo receio, um pouco de medo na inteligência artificial. E como que você tem visto isso, Luiz? Você também é um mentor de negócios, você já tem visto isso dentro do mercado de trabalho, as próprias empresas oferecendo treinamentos para preparar melhor a sua força de trabalho tanto para o presente como para o futuro, que já está sendo aí transformado pela inteligência artificial? Sim, como a gente falou no começo, é inevitável, é inexorável, né? Já passou, o trem já saiu da estação. Só que assim, aí tem um fator, o ser humano ele gosta muito de colocar culpa em alguém, né? Ele nunca se culpa, né? Eu acho que a atividade menos feita pelo ser humano é se avaliar e falar assim, pô, acho que eu errei e tal. Você prefere ficar ali insistindo, não, quem errou foi outra pessoa, eu tava no meu direito. E aí eu sempre falo o seguinte para as startups que eu mentoro, hoje eu sou mentor da B Startups, né? Uhum. E quando eu tô nas reuniões, eu falo assim para eles, olha, é muito fácil a gente cair no conto de que a IA vai resolver o problema. E aí sim você vai ser substituído, mas porque você quis, você foi lá, você fez uma pergunta, ou você só nem leu, tem gente que só copia e cola para IA, né? Você é só o mensageiro. Você pegou o problema, jogou para IA, pegou a solução e jogou pro.
E eu falo assim, ó, a IA, ela é um co-cérebro, ela vai te ajudar a pensar melhor, ela é um dispositivo ligado ao seu cérebro. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte, o profissional que aprende a fazer as perguntas, a interar com a IA, conversar, discutir, a utilizar ela, ele vai ser o profissional que nos anos 2000, 2010 aprendeu a usar o Google. Uhum. Porque o Google ele é um buscador e tal e tudo mais. Mas tem gente que, cara, não sabia selecionar palavras certas e filtrar. E isso tinham cursos, né? Assim como hoje você tem um letramento de IA, você tinha um curso de, cara, como usar o Google, como filtrar palavras-chave, como usar isso, como usar aquilo. Porque era um fator competitivo. Você chegava a pesquisas melhores, você chegava a resultados melhores e você se tornava um profissional que a outra pessoa olhava e falava assim, pô, eu não consegui achar o que tu achou. Então era um diferencial competitivo você saber utilizar um buscador. Então a mesma coisa hoje com a IA. Não adianta você achar que a IA vai ficar no piloto automático, lá o modo agente, e você vai ficar numa rede tomando água de coco. Aí sim você vai estar sendo Claro, substituído. Né? E claro. olha lá, porque a gente sabe que a IA ela não vai conseguir ter o critério de discernimento hoje, né? Esse vídeo pode envelhecer mal, mas hoje ele não vai ter esse critério de discernimento que o ser humano tem, né? Eu sou da área, né? Meu mestrado, inclusive, foi na área de IA. E a IA hoje, os modelos de linguagem que nós temos hoje, o próprio GPT, o próprio Claude, o Gemini, eles são papagaios falantes, entendeu? Eles aprenderam a falar, eles falam bastante, eles repetem, papapá. Mas eles não têm, entendeu? Eles não são sencientes, eles não têm consciência do que eles estão falando, porque a forma como eles foram criados são máquinas de repetição. Então, assim, olha, tá vendo esse conjunto de texto? Tente criar esse conjunto de texto. E aí a máquina fica tentando criar e eu vou dizendo, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Sim, A hora que sim. ela acerta, eu falo, tá certo. Aí ela guardou aquele peso, aquela forma, né? E aí, como o papagaio guarda ali a modulação das cordas vocais dele, a mesma coisa a máquina, ela vai guardar aquela modulação e ela vai repetir. Então, assim, não adianta você achar que ela vai hoje pensar, ela não vai, quem vai pensar é você. Então, assim, tem muito profissional também que tá preguiçoso, né? Tá Uhum. achando que a IA vai trabalhar por ele. Não vai. Entendeu? Vai ter outra pessoa, essa frase batidaça, né? Mas vai ter um profissional, um super profissional, que vai saber usar a IA, vai botar pensamento, raciocínio dentro da IA, né? Contexto, e a IA vai trazer um trabalho e ele vai decolar e vai de fato tirar o emprego desse cara. Mas assim, hoje nós não temos essa ideia de que é uma IA, um AGI, né, como diz o Sam Altman da OpenAI, que seja autossuficiente. Porque o modelo hoje ele é baseado em repetição, né, em criação de textos baseado em aprendizado. Sim, e como que as pessoas podem usar, né, Luiz, a inteligência artificial realmente de uma forma efetiva, crítica, responsável, sabendo questionar as informações, porque realmente é uma ferramenta fascinante que se você for para o caminho mais da passividade, é muito fácil você receber, sim, as respostas prontas, as respostas rápidas. É, e qual seria a sua maior recomendação? Principalmente para o estudante que está se preparando para o mercado de trabalho, a gente comentou brevemente sobre os estudantes universitários usando a inteligência artificial para se prepararem para o mercado de trabalho. Então, como que seria esse uso mais prático para usarem a inteligência artificial de uma forma muito ativa, muito crítica, ao invés de seguir um caminho mais da passividade, né? Ó, eu vou dar uma dica de ouro aqui. Eu estou dando um curso de IA aplicada para estudantes da graduação da área de comunicação, marketing, publicidade, jornalismo. Apesar que está entrando todo mundo na aula, filosofia, psicologia, odontologia, porque é um assunto, né, muito plural. E a informação que eu dou, a dica de ouro que eu dou é a seguinte: a IA, ela escreve muito bem, né? Ela vai lá e vai escrever tudo que você pedir, né? Ela vai desenhar também, Uhum. no caso das IA generativas, de vídeo, etc.
Então hoje você não precisa mais ser um bom escritor. Então essa é uma habilidade assim que antigamente era fascinante. Nossa, o Rafael escreve muito bem. Eu adoro os textos do Rafael, adoro os Aham. textos do Luiz, entendeu? Então você não precisa mais ser um bom escritor. A IA ela já é uma excelente escritora. Ela vai ser você escrevendo. Mas você precisa ser um bom leitor. Então, essa habilidade você precisa, se você não gosta de ler, você tem que aprender a ler, a conversar, porque a interação com a IA é uma interação que você precisa ler o que ela está escrevendo para você interar com ela, né? Então, você precisa olhar para o que está escrito ali, ler com a sua visão de usuário, ler com a sua visão de cliente. Então, essa para mim é a dica de ouro. Sempre que você for usar uma IA, leia o que ela está escrevendo, leia criticamente, dê sua sugestão para a IA, não acha que ela é melhor do que você, fala assim, não, achei esse termo ruim, não gostei desse parágrafo, não gostei disso. Então seja um editor, né? Antigamente os escritores falavam assim, nossa, o meu editor é muito bom, que era um cara oculto que ficava lendo os manuscritos, falando, não, tá ruim isso aqui, muda isso aqui, tal, tal. Então, seja um bom editor, seja um bom editor, leia o que a IA estava escrevendo, sugira, não tenha problemas de interar com ela, pelo contrário, isso é um requisito para você ser um bom utilizador de IA. É você saber interar com a IA. Interar é um termo até da área de tecnologia, né? Sim, Mas é sim, sim. fazer interações com a IA, ficar ali melhorando, polindo, vamos dizer assim. Então faça um polimento, vá dizendo, mude isso, agora mude aquilo, agora faça isso. Assim. Não fique satisfeito com a primeira versão, porque senão vai ser de fato repetitivo, mecânico, entendeu? Porque ela vai lá dar a primeira sugestão dela. Tem um fator econômico nas IAs hoje, tá? Gerar uma resposta é caro. As empresas, as grandes empresas de IA, elas hoje, os novos modelos de IA, o GPT-5, o Claude 4.5, eles já não estão mais tão preocupados em ser mais inteligentes, né? Eles têm algum aumento gradual de inteligência. As últimas versões das LLMs, elas estão focadas em eficiência, performance. Então tem uma pegadinha que é a IA vai tentar economizar. Então cuidado. Não fica acreditando que a primeira resposta dela é a melhor resposta dela. Não é. É a Claro. resposta ali mais eficiente. E tem uma questão também. Primeiro, eu gostei muito dessa sua dica de ser um leitor, de se tornar um editor, né, quando você está interagindo, se comunicando, interando com a inteligência artificial. É muito, muito bacana. É uma dica importante e profunda que as pessoas realmente têm que refletir. Não é simplesmente aceitar aquela resposta como absoluta, como única, mas se tornar realmente, como você falou, Luiz, um excelente leitor, um interpretador de texto, um editor. Isso realmente é um caminho muito importante para o uso consciente, prático, ético da inteligência artificial. E eu acredito que é importante a gente também falar sobre as alucinações da inteligência artificial, Luiz. Você aqui como um desenvolvedor de software, acredito que pode acrescentar bastante, mas as ferramentas de inteligência artificial também podem alucinar, que é muitas vezes até mesmo criar uma resposta sem um embasamento teórico, ou até mesmo inventar uma resposta. Então aqui também mais um exemplo da importância de se tornar um editor, um revisor, questionar a informação que, que você recebe da inteligência artificial, certo? É, então, eu gostei bastante dessa sua colocação, dessa sua dica, Luiz, porque é fundamental a gente saber ler, saber interpretar o que a gente está recebendo das ferramentas de inteligência artificial. E saiu recentemente até um estudo da Universidade de Oxford com a Graphite, dizendo que hoje mais de 50% dos conteúdos disponibilizados na internet já são criados por inteligência artificial. Então, isso também é um dado bastante relevante e que traduz, né, a velocidade que a inteligência artificial já está presente no nosso dia a dia. Mas você acredita, Luiz, que com essa rápida velocidade, né, de conteúdos sendo criados por inteligência artificial, você como um professor
que está aí dando curso aí de inteligência artificial na comunicação, você acredita que a gente perde a originalidade, a intencionalidade humana, a conexão humana, quando a gente vê mais de 50% dos conteúdos na internet sendo criados por IA? Eu tenho uma resposta bem polêmica sobre esse assunto. Eu acho que os humanos, são os mais beneficiados por isso. Por quê? Porque nós vamos ter qualquer conteúdo, qualquer assunto, qualquer tema disponível para a gente ler e aprender, né? Ah, mas foi criado por uma IA. Mas a IA, ela aprendeu com o humano, então é um conteúdo humano. A IA, ela ainda não criou nada assim que não seja humano, entendeu? É porque a base dela é humana. Ela vai ali fazer uma rima, alguma coisa e tudo mais. Mas é um conteúdo que veio de algum cérebro humano em algum momento. A IA não descobriu nada ainda, né? Então, até vai ter gente que vai dizer assim, ah, não, eu vi uma matéria que a IA descobriu uma proteína nova, né? Na verdade, ela variou um estudo que alguém já tinha dito, essas são as possíveis proteínas. Varie, faça 1 trilhão de variações e descubra uma. Então, de fato, aí tudo bem, mas tá vendo como a base dela para criar uma proteína foi utilizar um estudo de como funciona uma proteína? Então ela foi lá e variou, né? Ela usou o poder computacional dela. Então eu acho que para essa geração de conteúdo massiva, nós humanos somos os maiores beneficiados, né? Hoje você consegue criar um texto de qualquer assunto de um jeito que você goste, né? Por isso que é importante ser um bom leitor. E se comunicar também é uma outra habilidade, né? Já se falava em soft skill de comunicação há muito tempo. A frase mais batida do meio corporativo então isso foi um problema de comunicação, né? Então o problema de comunicação é o problema número 1 no meio corporativo. Então ainda é uma habilidade que você precisa ter. Mas você vai se comunicar agora com um agente, com uma máquina, né? Então eu vou até contar um caso. Eu estava numa das startups e aí eu vi lá um desenvolvedor de software utilizando a IA e aí tinha um erro bem grave, assim, né? E aí, discutindo o erro e tal, aí eu chamei ele para conversar e falei assim, cara, mas não, é porque eu joguei aqui no Cloud Code e ele fez e tal. Aí eu falei, pô, mas tu não leu o que ele escreveu? Aí ele falou assim, cara, eu não leio porque ele escreve muito. Aí eu falei, mas tu já falou para ele que tu gosta de textos curtos? Ele falou, não. Eu falei, então fala. Fala para ele como que tu quer que ele te fale, porque aí ele vai começar a falar do jeito que tu quer. Se tu falar assim, cara, me diga só o que mudou, me diga só o que você fez. E aí esse mesmo desenvolvedor falou para mim, ele falou, cara, o Claude fala do jeito que eu quero, usa os termos que eu quero. Eu falei, tá vendo? Então assim, primeiro, leia, você tem que ler o que o Claude está escrevendo. Se ele não está escrevendo do jeito que você quer, peça para ele escrever do jeito que você quer, né? Então imagina, eu vou poder aprender qualquer assunto do formato que eu quiser. Eu gosto de rap, eu gosto de repente. Então eu falo assim, cara, me ensina aí física térmica com rap, por favor. E eu vou aprender física térmica com rap, entendeu? Mas tem um grande prejudicado desses textos automáticos. O maior prejudicado é a própria IA. Porque a IA não vai ter conteúdos novos. Entendeu? Ela não vai ter conteúdos novos para ela aprender coisas novas. A maior fonte de leitura, de treinamento da IA é a internet. Então, se ela começar a ler conteúdos que provavelmente ela já tem, porque ela foi treinada e alguém usou uma IA para gerar o conteúdo, são muito similares, né? Gemini, DeepSeek e tal. No fundo, elas utilizam muito a mesma base de conhecimento. E aí você vai chegar numa situação que ela não vai ter mais novidade, ela não vai ter mais diversidade, entendeu? Claro, E claro. aí o maior problema é ela. Indiretamente vai ser a gente, porque a gente meio que vai estagnar no conhecimento ali, pô, não tem... Mas assim, é como eu falei, isso é num cenário em que todo mundo parou de pensar, ficou ali preso a IA. Mas pensa bem, quanto mais conteúdo online, mais gente não vai aprender, mais ideias não vão ter, mais recursos não vão fazer. Exemplo aqui, ó, a gente está usando uma plataforma para fazer uma gravação. Antigamente, quem gravava? Eram estúdios caros, com microfones caros, com editores caros.
Então, assim, aí pronto, a gente dependia dessas pessoas, entendeu? Para fazer. Hoje não, hoje o Class AI Talks vai lá e faz o seu conteúdo, E faz os seus claro. cortes, se gera. Então, a chance disso virar novos conhecimentos é maior do que não, do que estagnar, entendeu? Do que você ficar preso ao que já existe, entendeu? Então, E, eu e, acredito muito nisso. não, e essa e de novo a importância de você se tornar um bom editor, um É, leitor, um crítico da informação. Porque se você simplesmente está consumindo esse conteúdo de uma forma passiva sem questionar, é o que você falou também, você não consegue, você vai ficar nivelado no seu conhecimento, você não consegue aumentar o seu conhecimento, a sua criatividade. Então é muito importante que parta do indivíduo também. E uma outra coisa que eu gostei muito que você comentou, Luiz, esse diálogo que você teve com o seu colega de trabalho, em relação a você perguntou, você questionou, você conversou com essa inteligência artificial. Isso é muito importante, porque querendo ou não, quando a gente fala de novas habilidades, quais habilidades os profissionais do presente vão precisar desenvolver, querendo ou não, é uma questão de uma habilidade de liderança também. Independente se você está liderando um time de pessoas ou um time de agentes de inteligência artificial. O porquê? Como você mencionou, a comunicação é extremamente importante. Mas número dois, você precisa saber definir prioridades e saber ser específico o suficiente tanto para trabalhar com ou liderar um time de pessoas como uma inteligência artificial. Então, entender muito qual o problema eu quero solucionar, o que eu quero buscar, qual o propósito eu estou buscando com essa inteligência artificial e saber ser específico e co-criar com essa ferramenta são habilidades que eu acredito que são muito importantes para o profissional que já está no mercado de trabalho, como também para os que estão entrando no mercado de trabalho. E hoje a gente fala... Eu tenho até uma anedota. Eu adoro histórias, né? Eu aprendi com meu pai. Meu pai é um contador de histórias, assim. Você senta com ele, aí ele vai contar uma história que um dia ele conheceu um cara que virava sapo e tal, e tu fala, meu Deus, que loucura. Aí tu encontra um dia, tá andando na rua, e ele fala, tá vendo aquele cara que virava sapo? Aí tu vai lá e o cara existe. Essa é a parte mais louca. Mas assim, ó, eu sou muito fã do Isaac Asimov, né? De ficção científica. Eu sou absurdamente fã. Eu gosto de dizer que eu sou o maior fã de Isaac Asimov que você conhece. Então, toda vez que eu conheço alguém, eu falo assim: eu sou o maior fã de Isaac Asimov que você conhece. E aí, o Isaac Asimov é o pai da robótica, né? Considerado o pai da robótica, porque além de ser um escritor de ficção científica, ele era cientista. Então, o livro dele, ele costumava olhar os papers, né? O que as pessoas estão pesquisando. E aí ele incluía no livro dele pesquisas, porque ele dizia assim: daqui a 10 anos vão olhar para o meu livro e vão dizer assim, cara, o Asimov falou isso, entendeu? E ele, enfim. E aí tem uma história do Asimov que ele criou as 3 leis da robótica, né? Um robô não pode fazer mal ao Uhum. humano. A segunda lei é um robô, ele precisa guardar a sua vida desde que não quebre a regra anterior. E um robô deve obedecer ao humano desde que não quebre as regras anteriores. Então essas 3 regras, e ele brinca muito com essas regras, né? E aí tem uma das histórias dele, que é um robô que começa a dar pane e tal, não sei o que, tem uma história. E o moral da história? A moral da história é porque a pessoa estava dando a seguinte ordem pro robô: você poderia, por gentileza, fazer tal coisa? E o robô não sabia se ele poderia, entendeu? A instrução não era explícita. E aí o robô entrava numa pane, peraí, será que eu posso? Será que vai ferir a... Ele deu essa ordem, mas será que vai me quebrar ao mesmo tempo? E o robô entrava em pane. E eu gosto de contar essa história porque eu digo assim, cara, você tem que ser explícito em relação a uma máquina, senão você vai fazer mal para ela vai sofrer. Leiam essa história do Asimov, porque as pessoas ficam com medo. Não, mas
eu tenho medo de ficar pedindo, eu peço por favor, eu falo obrigado pro robô. Aí eu digo assim, você está fazendo o robô sofrer, sabia? Porque Pois é. ele vai ficar em dúvida se ele deveria fazer, se ele é obrigado. Obrigado aqui, eu sou obrigado? Eu tenho, qual é a minha obrigação? Claro. Então eu gosto Não, de contar essa história, né? Você tem que ser explícito, cara. Dê uma ordem clara para o robô não sofrer. Se você não der uma ordem clara, você vai estar fazendo o robô sofrer. Eu também gosto muito de falar que quando você vai interagir com a inteligência artificial ali, seja o ChatGPT, Gemini, Grok, qual for a ferramenta, é muito importante você seguir 3 passinhos, 3 etapas muito simples. A primeira delas é a especificação, que é deixar essa ordem, esse prompt muito explícito, você ter muito claro o que você está buscando com essa ferramenta. E você não tem como delegar isso para a inteligência artificial, isso parte de você, do ser humano, da pessoa. E a segunda etapa é a cocriação. E é ali que você pode delegar, né, para a inteligência artificial, porque o poder computacional de uma IA, na questão de pesquisa, na questão de análise de dados, de busca de informação, de criação de relatório, é muito maior do que um ser humano, né, na velocidade de buscar e consolidar essa informação. Mas a terceira etapa também você não consegue delegar para a inteligência artificial, que é a aplicação. Você precisa entender o que você está recebendo da inteligência artificial e saber aplicar aquele conhecimento, aquela informação para, independente de qual atividade você está realizando, desde um artigo até o desenvolvimento de um serviço, de um produto. Então é muito importante ter essa especificação, saber co-criar junto com a inteligência artificial e aplicar o que você está recebendo. E Luiz, a gente falou bastante sobre habilidades essenciais para os profissionais, principalmente nessa era da rápida evolução da inteligência artificial. Falamos só aqui sobre a importância da comunicação, do pensamento crítico, habilidades de liderança, até mesmo usando a inteligência artificial. Na sua visão, trabalhando com tecnologia, com inovação, com educação, quais são as habilidades humanas, também conhecidas como soft skills, que estão se tornando cada vez mais necessárias, indispensáveis no mercado de trabalho? Vamos lá. Acho que a gente até já gastou algumas delas aqui, mas eu vou sintetizar. Primeiro, é você ter a ciência de que você é o demandador, né? Você precisa controlar a máquina, ela não vai conseguir se controlar sozinha, ela não vai conseguir ser especialista, ela é generalista, né? Então você é o demandador, você tem que dar o contexto e tudo mais. Isso aí é a primeira habilidade. E eu acho que essa habilidade está ligada à sua capacidade de observação, né? Então, assim, os melhores profissionais que eu já lidei na vida eram profissionais que conseguiam se comportar como cliente, né? Eu até chamava eles de, cara, essa é a ciência do Steve Jobs, né? Então, se você for ler a biografia de Steve Jobs, se você for ver os filmes, ler matérias, você vai ver que ele não era um gênio da computação, ele não era o gênio do marketing, ele não era um ilustrador, um designer, ele era um super usuário, ele pegava qualquer coisa e usava com a capacidade de um usuário que pouca gente tinha no mundo, né? De olhar e falar assim, não, tá ruim isso aqui, esse botão tá ruim, esse teclado tá horrível. Então, E saber eu tenho uns transformar isso e-mails. em um legado, em quase um culto, né, das Exatamente. pessoas olharem Então, para aquilo eu e falar, acho eu que a quero primeira participar coisa é disso. isso. Cara, seja um bom observador, contextualize o seu trabalho, não só faça mecanicamente. Na área de comunicação, na área de desenvolvimento, para não ficar falando só na área de comunicação, na área de desenvolvimento tem muito desenvolvedor que não está nem usando o software que ele está criando. E aí você usa e fala, cara, mas tu nem usou, tu não viu que o botão aqui estava fora. E aí ele, cara, nem usei. Eu falei, é isso que diferencia um desenvolvedor simples de um desenvolvedor fora de série. O desenvolvedor fora de série, ele usa a aplicação e ele fala assim, pô, tá legal, tá estranho esse texto, tá ruim essa... Então, seja um contextualizador, entenda o cenário. Essa para mim é a melhor soft skill porque ela alimenta todas as outras. A segunda soft skill é essa, seja crítico, raciocine, entendeu?
isso não é só para o trabalho, não, isso é para a vida, né? Claro. Tenha um pensamento crítico, exerça o seu pensamento crítico em relação a uma notícia, em relação a uma opinião, em relação a qualquer coisa. Tenha o seu raciocínio, né? E melhore o seu raciocínio. Quais são minhas bases? Por que eu acredito e tal. E a terceira soft skill é a comunicação. Olha ela aí, ó, atual. Você tem que se comunicar melhor. Você tem que aprender a dar um feedback para a máquina, para uma pessoa. Você tem que aprender a sintetizar melhor as informações, né? O próprio Asimov, né, que eu sou o maior fã que você conhece de Asimov, ele, nos livros dele, ele tinha uma espécie, alguns humanos, que eles conseguiam se comunicar por pensamentos, né? A famosa telemática, né? Telecinésia. Não, telecinésia é mover objetos, então é telepatia, lembrei. Só que ele chamava de um outro nome, né? Legal, ele chamava de acho que era um ser pensante, tinha um nomezinho, até esqueci agora. Se alguma outra pessoa lembrar, pode me superar aí como maior fã de Asimov. E aí, esses seres, eles se comunicavam por pensamento. Eles eram bem sutis, geralmente pouca gente percebia isso, mas em algum momento da história eles apareciam. E a explicação do Asimov, para mim, foi maravilhosa. Eu levo ela para minha vida porque é uma questão de comunicação. Ele dizia o seguinte: a gente pensa muito mais do que consegue falar ou escrever. Então, da forma como eu pensei, se eu falar para ti, cara, eu estou pensando numa casa, eu vou construir uma casa de campo. A forma como ela está nesse momento na minha cabeça, ela vai ser muito inferior à forma que eu te descrever. Eu vou tentar te descrever, eu vou tentar te desenhar, mas entre o meu pensamento e a minha comunicação vai se perder uns 40, 50%. Então a comunicação ela tem esse desafio. Cara, se você pudesse ler meu pensamento, você ia entender tudo. Mas Sim. você não pode. Então eu preciso tentar te passar o que eu estou pensando. E aí que mora o problema. Porque, cara, eu te falo e você faz de um jeito e eu vou dizer, pô, não é nada do que eu te Claro, falei. E a claro, pessoa vai falar, claro. cara, é exatamente o que você me falou. Pode ser o que você não pensou, mas é exatamente o que você me falou. Ou pior, não é o que você falou, mas eu também tive que transformar o que você Sim, falou em pensamento. sim, sim. Então são essas três soft skills, tá? A primeira delas eu acho que é observação, contextualização. Assista muitos filmes, leia, ouça histórias, vá pra feira. A gente só vai treinar os nossos neurônios espelhos com histórias novas, com coisas novas, né? Então é muito importante você ir alimentar, malhar o seu cérebro com experiências novas, com histórias novas, porque você vai ter a experiência espelho daquela coisa. A segunda é esse pensamento crítico, né? Então você precisa ter autoconfiança, entender que você também é inteligente. A máquina não é tão inteligente quanto você, ela é mais rápida, ela tem boa memória, mas você tem um raciocínio, você tem perspicácia e tudo mais. Então tem autoconfiança em relação a isso, e isso se traduz em pensamento crítico. E a terceira é comunicação. Cara, aprenda a se comunicar, inclusive treine com a máquina, porque não há ninguém melhor do que a máquina, né? Ela não vai te julgar, ela vai resetar no dia seguinte. Então aprenda a se comunicar melhor com a máquina. Tanto que um dos meus alunos era de psicologia lá nas minhas aulas, e ele falava assim, pô, mas me diz uma prática na psicologia. E aí eu falei, cara, faz o seguinte, pede para o GPT se comportar de uma forma que seja o pior paciente da história. E tente tratar esse paciente, entendeu? Não vai ser um humano, mas você vai exercer a sua capacidade de se comunicar com uma pessoa problemática, um paciente mais difícil. E ele falou, porra, genial isso e tal. Eu falei, exatamente, ela vai assumir qualquer papel que você quiser. Diga o que você quer que ela seja, entendeu? E exercite você. Melhore você. Use ela como spare, né? Como o boneco que você vai socar, entendeu? E na semana passada, eu estava conversando com um colega, é, e ele contando um exemplo de como ele tem usado a inteligência artificial também. E um dos caminhos que ele tem usado, Luiz, é realmente abrir aqui um Google Meet. No caso dele, ele usava o Microsoft Teams com o Copilot, e somente ele falando com a inteligência artificial para se preparar para reuniões, para desenvolver um material, uma apresentação. Porque ele falou exatamente o que você aqui trouxe para a gente. Ele sente dificuldade em alguns momentos
de trazer exatamente o que ele está pensando, o raciocínio dele para o material que ele está criando. Então, ele decidiu de uma forma ali usar a inteligência artificial de uma forma mais conversacional e se autogravar, usando a inteligência artificial, no caso o Copilot, para colocar as ideias para fora e depois usar a inteligência artificial nesse resumo, nessa síntese do que ele realmente estava pensando. Então, muito bacana. E a gente fala muito sobre, Luiz, a importância do lifelong learning, principalmente agora onde os modelos de negócio estão sendo transformados, atividades sendo substituídas por inteligência artificial, outras carreiras que a gente nem sabe quais vão ser ainda, vão ser criadas. Mas para você, o que é o lifelong learning na prática? Né? Realmente, você falou, eu vou ensinar alguém sobre o lifelong learning. E aí trazendo até esse hiperaprendizado junto com o lifelong learning, o que é o lifelong learning na prática? Como que uma pessoa realmente pode aprender de uma forma contínua? Olha, o lifelong learning, para mim, eu acho até que ele faz parte da natureza humana, né, de uma forma até empírica ali, sem eu perceber, mas está todo mundo aprendendo alguma coisa nova o tempo todo. Desde quando você, sei lá, usa um elevador, aí você aprende, pô, mudou o elevador, você exerce de qualquer forma aprendizados o tempo inteiro, né? Então, eu acho que ele é intrínseco. Porém, a gente não transforma isso num processo. A gente não transforma o lifelong learning em algo pragmático, assim, não, eu estou aprendendo, preciso aprender uma coisa nova toda semana e tudo mais. Então eu acho que para as pessoas eu diria o seguinte, olha, você tem que entender que o seu cérebro ele é infinitamente superior a um modelo de LLM. Sabe por quê? Porque o modelo de LLM, para chegar no nível que ele tem hoje, ele precisou de 1 milhão a mais de energia, e ele precisa de mais energia, ele precisa de mais espaço, de mais memória. E o nosso cérebro, dentro daqui do nosso crânio, ele consome a energia que a gente se alimenta, uma energia orgânica ali, os alimentos, e ele consegue armazenar trilhões de informações num espaço muito menor. Então, assim, você tem uma super máquina dentro da sua cabeça e você precisa se motivar a encher essa máquina, entendeu? Com as coisas que você gosta, com novos aprendizados, com histórias novas, entendeu? Então, eu acho que é isso. Você precisa transformar a sua necessidade, a sua aptidão ao aprendizado num processo. Eu acho que essa é a falha de muita gente. Você tem capacidade, todo mundo tem capacidade de aprender, em maior ou menor grau. Mas você não transforma isso num método, num processo. Você simplesmente vai aprendendo coisas aleatórias, às vezes até coisas inúteis, né? A escalação inteira do meu time, eu sei inteira, eu sei todos os resultados, eu sei todas as posições, eu sei todas as regras do impedimento. Então, de certa forma, você exerceu sua capacidade de aprendizado. Mas você não criou um método para você, pô, agora eu vou aprender a marcenaria. Vou aprender o básico de marcenaria. Vou assistir uns vídeos, um por dia, papapá. Ou então inglês, né? Que é um tabu para muita gente. Cara, eu vou entrar no Teams com o Copilot e vou fazer uma reunião em inglês. Vou errar bastante, mas, cara, todo dia eu vou fazer essa reunião, ou toda semana. Daqui a 10 semanas eu já fiz 10 reuniões. Cara, eu vou estar bem melhor, eu vou estar com mais habilidades. Então eu acho que é isso. Você incluir na sua vida, entender a sua capacidade, esse é um passo, entender a sua capacidade de aprender. Todos nós temos capacidade de aprender. Né? A gente aprende todo dia alguma coisa nova, um caminho novo, uma dica, alguma coisa. E criar um processo para que você, cara, agora eu vou aprender isso. Tanto que o hiperaprendizado tem muitos casos interessantes, né? Eu vou até citar um caso bem popular. Tem um jogo que, para quem joga, muita gente joga, a nossa geração inteira joga, tem um jogo muito famoso chamado Stardew Valley, né? Que é um jogo de fazendinha, Stardew Valley. E a história desse jogo é o seguinte, o criador do jogo decidiu aprender todas as partes do desenvolvimento do jogo e fazer tudo sozinho. Só que ele não sabia, ele decidiu aprender. Por exemplo, o meu jogo precisa de uma música. Então eu vou aprender nas próximas 2 semanas como fazer música. Digital, eletrônica, um jeito fácil, obviamente, por atalhos.
Aí ele Claro, foi lá e claro. aprendeu e fez as músicas. Pô, meu jogo precisa de pixel art. Então eu preciso aprender pixel art. Então eu vou ficar um mês ou dois aprendendo. Ele levou acho que 5 anos para fazer o jogo dentro desse processo. Mas ele fez sozinho. E o jogo vendeu acho que 44 milhões de cópias. Né? Então, se você colocar no mínimo uns US$ 10, o É cara já claro, faturou meio bilhão de dólares claro. quase, né? Então, mas Então, é isso, entendeu? Olha só, sua capacidade de se desafiar, então é louvável a capacidade dele de se desafiar e tudo mais, mas é isso. não, eu concordo. E ter essa proatividade também de identificar um determinado assunto, acompanhar as tendências de mercado que impactem a sua carreira, e buscar esse conhecimento de uma forma contínua. E precisa ser pragmático, como você falou. Coloca uma hora na agenda, semanalmente, para você consumir um conteúdo, ler um livro, ler um artigo e criar essa rotina de aprendizado, identificando os métodos, os melhores formatos que mais se enquadram à sua necessidade, à sua rotina. E um outro ponto, Luiz, que eu vejo, agora voltando de novo ali para a inteligência artificial, é muito importante a gente falar também sobre ética, os dilemas éticos, o impacto da inteligência artificial na vida das pessoas, tanto para o lado profissional como para o lado pessoal. Quais são os impactos éticos, os dilemas éticos que as pessoas precisam realmente entender para usarem a inteligência artificial de uma forma mais saudável, responsável, crítica? Cara, esse é um tema assim que, pra ser sincero, eu tenho dificuldades assim, porque é, não tem como falar da ética, né, sem prever os impactos dela, né? Não é só uma questão de Uhum. moral. Eu, Sim, eu sim. sempre, eu sempre penso nisso. Cara, eu não vou pensar sobre ética apenas na questão moral. Ah, eu vou usar um texto ou não. Porque muitas das questões morais são tabus, né? Então, por exemplo, eu acabei de falar, você não precisa mais ser um bom escritor. Isso pode ser um tabu. Não, não. O cara que não Claro, sabe com escrever certeza. é burro, ele não sabe escrever, ele é ignorante, ele é um burro. Se não tiver chat GPT, o cara não vai saber escrever uma frase, escreve tudo errado. Mas, cara, é um tabu, né? Não ter chat GPT é como não ter água encanada, não ter energia elétrica, entendeu? De fato, se não tiver energia elétrica, tem gente que não bebe nem água, porque o bebedouro hoje em dia é elétrico. Então, se Uhum. acabar a energia, não sai água do bebedouro, entendeu? Então, eu acho que muito disso tem a ver com o tabu. Mas eu penso muito na questão do impacto da IA, sabe? A IA ela está criando uma bolha econômica, ela está concentrando muito capital para as empresas grandes, então isso vai Uhum. afetar empresas menores, entendeu? Ela abre oportunidade para outras empresas, né? Como a gente falou aqui, o podcast e tudo mais, mas essa concentração de poder, ela me preocupa. Então, hoje a gente conta na mão ali os modelos que a gente tem disponível. É muito caro treinar, é Uhum. muito inacessível. Então a gente pode acabar ficando na mão disso. E outros impactos, por exemplo, será que todos vão ter acesso a IA? Como que eu vou garantir que um profissional, eu estou falando que um bom profissional usa IA, mas olha a nossa visão, né? Um bom profissional usa IA, o cara tem um iPhone, um Android de última geração, ele paga uma assinatura de US$ 50, então ele tem um cartão de crédito e tudo mais. Como que eu vou garantir que esse cara vai concorrer com outro cara que não teve a mesma condição, ou veio de uma periferia, ou tá sem celular, foi roubado o celular dele, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que discutir muito isso numa visão muito mais ampla, a nível Muito de ampla. sociedade, entendeu? Concordo, Tem um concordo. livro muito bom, A Era da IA. Ele é feito por um engenheiro da Microsoft. E qual é o legal desse livro? O legal desse livro é que o assunto principal não é IA. O assunto principal do livro é esse cara, ele é que nem o J.D. Vance lá, o vice-presidente dos Estados Unidos. Aham. Ele é um cara que veio do sul dos Estados Unidos, de uma área pobre, rural. Então, não sei se tu já leu o livro do J.D. Vance, Era Uma Vez. Não, não li. É bem legal, cara. É bem legal o livro dele, assim, a visão dele do sonho americano. Só que, tipo Uhum. assim, ele veio de um lugar que não tinha, não era São Francisco, não era Nova York, entendeu? O J.D. Vance lá. Por isso que ele ficou famoso, depois foi trabalhar com
com aquele Peter Thiel, não tem? Do zero a Uhum, um sim. ele é muito brother do Peter Thiel. Enfim, histórias, né? E aí, esse cara da Microsoft, ele começa a falar disso. Ele falou, cara, eu queria muito escrever um livro sobre AI. Mas sabe o que eu fiz? Eu fui lá para onde eu nasci. Eu fui lá pro sul da... Ele fala o estado dele lá. Porque eu fui perguntar dos meus amigos que estudaram comigo, tal, o que eles acham. Cara, e o livro se torna uma visão muito louca de tipo assim, o mundo está passando por uma transformação e muita gente vai ficar de fora se a gente não transformar isso numa era de IA, senão vai ficar para poucos e vai concentrar mais poder, mais riqueza e aí ferrou, entendeu? Claro, Então é bem claro. legal essa visão. E aí então eu tô perdido ainda nisso, eu preciso ler, eu preciso entender, eu também sou muito apaixonado por ficção científica, então eu corro o risco de tomar decisões muito românticas em relação à tecnologia, de que a tecnologia é maravilhosa sempre e pode ser que não, o impacto dela não seja, né? E, não, claro, e eu gostaria de entender também, Heloísa, você como um especialista aí na área, com uma visão muito bacana sobre a inteligência artificial, é, em relação às conexões, tanto o impacto da inteligência artificial nas conexões até mesmo humanas, entre as pessoas. É, recentemente, a OpenAI anunciou que a partir de dezembro desse ano eles vão começar a flexibilizar um pouco as políticas e principalmente liberando um conteúdo mais sensual, uma conversa, uma troca de conversas, até mesmo um lado mais erótico para adultos verificados. E uma das coisas que eles falaram é até vamos tratar adultos como adultos. Como que você vê isso, essa interação com a inteligência artificial? Você acredita que a inteligência artificial pode até, de uma certa forma, substituir o relacionamento humano, as conexões entre as pessoas? Cara, eu acho que vai substituir, sabia? Inevitavelmente. Eu não gosto, tá? Não é a minha. Eu poderia dizer a minha opinião pessoal, que é assim, cara, acho que isso é ruim, isso é o novo cigarro. A gente vai. Aham, A sim, gente não, mas vão fumar, sim. fumar, fumar, e daqui a 30 anos vão descobrir que milhões de pessoas morreram de câncer. Então eu tenho medo disso, do reflexo disso a gente só vai saber daqui a 30 Uhum. anos, entendeu? Mas para ser bem sincero, cara, eu acho que o ser humano ele tem se tornado muito individualista, né? A questão social do ser humano ela era muito por necessidade, né? Eu preciso me relacionar porque eu preciso fazer trocas comerciais, eu não consigo produzir tudo que eu consumo, enfim, reprodução. Então, com a autossuficiência do homem, ele já consegue ter um robô que varre para ele, então ele já não precisa mais contratar uma pessoa, ou ele se comprometer a fazer isso, ou então ele se relacionar com pessoas que ele consiga dividir tarefas, ou morar numa casa, entendeu? Então questões sociais que eram baseadas em necessidades estão sendo substituídas por máquinas e por tecnologia. Então eu confesso que eu acho que vai ser substituída, assim. Vai chegar um momento que a gente vai ter a situação de uma pessoa entrar no Suprema Corte Americana para casar com um robô e vai ter o julgamento do século. E aí vai ser decidido que de fato ele é casado com um Com robô, assim, uma sabe? Aquelas inteligência histórias de artificial. filme, né? Então eu acho que vai acontecer por causa disso, tá? Eu acho que o ser humano ele tem uma questão social, mas eu acho que ele no fundo ele nutre o individualismo ali, né? Mas assim, eu acho que vai ser danoso, cara. Eu acho que é um novo cigarro aí. A gente acha que não vai dar nada, tá todo mundo fumando, é relaxante. Claro. Mas daqui a 30 anos a gente vai ver o impacto disso, entendeu? O quanto que isso, sei lá, desestabilizou a nossa sociedade, como sociedade, entendeu? E uma das preocupações que eu tenho nessa conexão com a inteligência artificial é que, pelo menos hoje, essas ferramentas, a gente pega, por exemplo, Character AI, entre outras, elas criam realmente esse ambiente mais aberto, sem julgamento, um ambiente ali de validação. As pessoas
O ser humano busca essa validação. Quando você tem um sistema de inteligência artificial que está ali te elogiando, te entendendo, né? Mesmo que de uma forma mais simulada, né? O entendimento ali das emoções, isso realmente pode criar um problema de relacionamento. As pessoas realmente preferirem de se sentirem mais entendidas por uma inteligência artificial do que uma pessoa, do que um amigo, de um parceiro, um professor, um especialista, um psicólogo. Então, como você falou, a gente vai ver exatamente os resultados disso daqui para frente. Vai ser muito interessante essa evolução. Eu acho que você tocou no ponto correto. Eu acho que isso vai passar pela responsabilização, porque não adianta o OpenAI dizer assim, eu vou tratar adultos como adultos. E ele romper a barreira do que é IA, do que não é, o cara vai achar que é uma pessoa. Então, assim, Sim. qual é a culpa dele? Entendeu? Ah, não, mas o Exato. cara sabia que era uma IA. Pô, mas você nem deixou isso explícito e você. Então, assim, eu acho que, não, beleza, a gente decidiu agora colocar explícito uma imagem dizendo que é um robô e tal, ou então o robô ter limites. O robô. Não tem a caixinha do cigarro? Sim, Fumar sim, sim, causa. exato. O robô, em algum momento lá da conversa, vai falar: mas eu sou um robô, tá? Eu não te amo de verdade. Eu nem sei que você existe. Eu tô só gerando texto. Claro, Então, claro. assim, vai ter que ser obrigatório, Uma marca entendeu? Assim, d'água, alguma coisa ali na tela, né? vai ter que ter, porque senão, como é que. Entendeu? Assim, é como eu te digo, a culpa vai ser da vítima. Não, pô, mas o cara também, pô, se apaixonou e tal. O cara, pô. Pois é. E, Luiz, Entendeu? estamos chegando aqui no final. Um bate-papo super bacana. Aprendi um monte aqui com você. Mas eu tenho uma última pergunta, que na verdade eu faço para todos os convidados aqui. E com você, obviamente, não vai ser diferente. O que nos torna verdadeiramente humanos e que dificilmente a inteligência artificial conseguirá replicar? Cara, eu acho que o fator mais humano é que a gente falha e nem sempre a falha é ruim. Às vezes a falha gera, né, coisas boas e talvez a máquina ela não consiga falhar. Ela não consegue falhar. Ela mesmo quando você acha que ela falhou, quando você acha que ela alucinou, mas para ela foi um processo concluído com Uhum. sucesso, Sim, sim. entendeu? Então eu acho que a nossa falhabilidade vai nos tornar únicos, porque essa falhabilidade, né, a tal da serendipidade, né, que lá nos Uhum. Estados Unidos é uma palavra da moda, que é a capacidade de criar coisas pelo acaso. Né? Eu acho que ela vai nos tornar mais humanos, sabia? Eu cito dois exemplos. O primeiro exemplo foi um texto muito engraçado que eu li no LinkedIn, que era que agora a pessoa que é inteligente é a que erra texto. Porque a pessoa que não erra nada está usando Está usando a GPT, então inteligência talvez não artificial. esteja nem pensando. Então isso para mim foi legal, ó, o cara que não usa travessão grande, porque cara, eu gostava de usar travessão, agora eu tô tendo que usar vírgula, né, para fazer os apostos, porque as pessoas acham que tradução vai ser sempre a IA, mas a IA usa aquele tradução verdadeiro, o Uhum. grande, a gente usa o hífen, que é o Sim, sinal de menos, a gente sim. erra, tá vendo? Então a gente nem usa travessão de verdade, a gente usa sinal de menos. Mas enfim, eu acho que esse é o primeiro exemplo, né? A falhabilidade nos textos aí tem demonstrado mais capacidade de pensamento, até um texto mais cru, né? Antes Uhum. você revisava. Hoje em dia um texto mais cru ele soa mais humano, soa melhor. E eu acho que a segunda coisa é a seguinte, cara, é como eu falei, muitas das invenções, muitas das inovações, elas nascem de falhas, né? O Uhum. exemplo a penicilina, né? O Fleming saiu de férias e quando voltou tinha esquecido uma espátula lá com bactérias e aí, porra, matou a cultura de bactérias dele. O interesse dele era criar uma cultura de Sim. bactérias. Quando ele voltou, ele descobriu que ele falhou. Eu não consegui, porque caiu um fungo, sei lá, alguma coisa, não lembro o que que era, e matou minha cultura de bactérias. Que desastre. Mas olha só, ele descobriu
a penicilina, né, cara? Então, Claro, claro. eu acho que o que vai nos fazer humanos, cara, vai ser a nossa falhabilidade, sabia? A máquina, mesmo quando a gente falar para a máquina falhar, ela vai falhar linearmente, ela vai forçar uma falha, entendeu? Sim, sim, sim. Eu Boa, adorei. né? Gostou? A- Interessante. Eu não tinha a- pensado nessa resposta, eu pensei nela agora. Não, mas é muito, muito bacana e realmente é o que traz a originalidade, a intencionalidade do ser humano. É saber errar, é, interar, como você falou anteriormente, né? Saber e sempre ajustando, melhorando esse processo evolutivo. Então, muito bacana essa sua resposta. E Luiz, muito obrigado pela participação, pelo conhecimento, pelas dicas, pela aula. Poderia ficar aqui por mais tempo, mas agradeço muito a sua participação, Luiz. Foi muito bacana mesmo. Valeu, Rafael, muito obrigado. Acho que a gente vai ter mais tempo com a IA trabalhando em tarefas repetitivas para a gente fazer isso, né? Para a gente Exato. ter Concordo. nosso pensamento e tudo mais. E aí ela vai pegar tudo que a gente falou hoje, vai transcrever e vai treinar e vai aprender a falar as que a gente fala. Inclusive ela vai ouvir eu dizendo que ela não falha, então ela vai falar, pô, eu preciso falhar para ser humano. Pois é. Mas é isso, cara. Mas acho que é importante, assim. Acho que esse é o lado legal da IA, entendeu? Ela nos dá mais tempo para a gente produzir mais intelectualmente, pensar mais, refletir mais, né? E querendo ou não, ela depende disso. Se ela não tiver matéria-prima para ela evoluir, ela vai parar no que ela está hoje, que é muito bom, mas não é humano, entendeu? Com Eu certeza. queria só fazer uma correção. Eu falei que o nome do livro era A Era da IA, né? A Era da IA não é esse livro. A Era da IA é um livro bom também, é do Eric Schmidt. O Eric Schmidt é o CEO do Google, né? Que é uma história que eu conto para os empreendedores. Nem todo fundador é um bom executivo, né? Uhum. Porque os fundadores do Google contrataram um executivo porque eles não Para sabiam ser executar executivo. a ideia. Sim. E eles só sabiam programar, né? Enfim, aí é um livro bom, mas não é. O que eu falei se chama O Futuro da Inteligência Artificial, do Kevin Scott. Tá? Ele era CTO da Microsoft, não sei se ele ainda é, mas na publicação do livro ele era. Esse livro acho que é de 2022. Cara, é impressionante. Ele decidiu escrever um livro sobre tecnologia, mas o livro se torna uma história fantástica. Uma história fantástica. A leitura do livro é muito boa. Eu gostei da leitura do livro. Provavelmente ele usou IA, mas pô, ele revisou bem, porque ficou muito bem escrito, é uma história bem estimulante, né? E o outro livro que eu sugeri é o do Jayden Vance, né? Que é Era Uma Vez. Deixa eu só ver se esse é o mesmo nome. Eu li faz muito tempo. Caramba, hoje em dia tu digita o nome aqui e aparece um trilhão de livros. Era Uma Vez um Sonho. Ah, bacana. Muito bom também. É a história dele vindo do interior lá dos Estados Unidos, da área pobre dos Estados Unidos, que é a área sul, e chegando ao Vale do Silício. Ele era economista, eu acho. Ele trabalhava num fundo de investimento. É bem legal esse livro também, porque é aquilo que a gente falou do debate ético, né? Uhum. Às vezes a nossa visão é muito, muito no topo da pirâmide ali. A gente está muito bem usando três GPTs ao mesmo tempo, fazendo. Eu fui numa reunião e um cara falou assim: Não, sabe o que eu faço para não errar o GPT? Eu uso as três. Eu tenho uma Eu licença vou validando um resultado com a outra. eu tenho não sei o que e tal, e eu faço as três conversarem. Eu falei, pô, bicho, mas é tipo o cara que falou assim: eu queria abrir uma hamburgueria, eu decidi ir pra Nova York ficar um ano lá comendo hambúrguer. Pô, isso não é acessível, pô. Claro. E- exato. Não, e tem a questão também, as pessoas. Sei que você falou um pouco mais da questão da acessibilidade, da desigualdade, mas também tem a questão do. é, eu tenho um amigo que estava falando uma história bem bacana esses dias, de um colega de trabalho, que passou uma situação de que ele escreve todos os e-mails usando a inteligência artificial. E quando ele manda para um outro colega, esse colega falou: Não, realmente, eu também uso a inteligência artificial para ler todos os meus e-mails. Né? Então, aí você fica nesse ciclo de então, quem está escrevendo, quem está lendo, quem está produzindo aqui a inteligência artificial criando, a inteligência artificial lendo.
Então, muito bacana. No fundo, você faz uns tópicos, aí estende, vira um texto, aí o cara pega, transforma em tópicos de novo. E aí depois, exato, pede os tópicos daquele e-mail. Exato. Exatamente. Luiz, de novo, Beleza, Rafael, muito obrigado obrigado. aí, Muito sucesso no bacana. podcast, é muito bom esse papo, acho que a gente tem muito o que falar, agradeço pela oportunidade e fico à disposição aí para a gente conversar mais sobre qualquer outro assunto, Com certeza, com que eu certeza. consiga alucinar, que a gente também alucina, né? Quando a gente não Sem sabe, dúvida. a gente sai inventando aí, metade das coisas é... Obrigadão aí, Luiz. Obrigadão. Valeu, tchau.